Agora com vocês a palestrante Ellen. Boa noite. É sempre uma alegria voltar a essa casa, ver rostos já conhecidos, ver rostos novos. Eu sempre gosto de começar perguntando se existe alguém pela primeira vez aqui na Casa Ramatiz. Levante a mão, por favor. Não é nenhuma pegadinha, não tem que vir aqui na frente, nada disso. A gente podia começar a pensar em algo assim, né? Brincadeira, gente. Bem-vindos. A chamada oral, bem-vindos. Sejam acolhidos. Hoje nós vamos partilhar com vocês algumas reflexões acerca da importância da voz. E mais uma vez, parece sempre coincidência, que ele traz um texto que tem a ver com a proposta da noite. Vocês devem pensar, mas elas combinam pelo WhatsApp durante a semana, né? Ele trouxe esse texto lindo da Maria Teresa e eu venho trazer uma reflexão acerca da voz, das ações. Não é combinado, gente, acontece. São as coincidências da vida. E para iniciar essa reflexão da voz, eu separei um poema que surgiu num momento muito interessante. Esse poema surgiu em 2011, durante a oficina de produção poética e musical do Sesc de Itajaí, a qual eu participei. Fiz parceria com um amigo músico, Rafael de Góes, que fez a melodia. Esse poema virou uma música, tá? Mas como eu não sei cantar, eu vou dizer a letra, né? A gente fica no que sabe, no que domina. E surgiu numa época interessante, porque naquele fim de semana eu sofria crise de labirintite. Alguém aqui já teve crise de labirintite? Então, estava assim, vendo tudo meio girar, e eu me inspirei naquela questão do labirinto, e surgiu. E ele fala assim: tua voz ecoa, sim, pelo espaço infinito, mundo além dentro de mim, girassóis, branco jasmim. Hoje é um dia de cores sem fim. Tua voz ecoa assim, harmonia no vento. Toca bem dentro de mim, raio de sol, irradiando amor, onda sonora de toda cor. De toda cor. Cor de terra, cor de espera, cor que peça para estar, cor de sorte, cor de esporte que eu, mulher, tantas vezes pedi para poder jogar. Cor de mundo, cor de fundo, cor. Não vi você chegar. Tua voz ecoa assim, mulher, pelo espaço infinito, mundo além dentro de mim, girassol, branco jasmim. Hoje, essa noite, é um momento de cores sem fim. De cores sem fim. Mas se o jardim for distante, e se o caminho for sem sol, no silêncio gritante, não caminhe só. Colhe a luz de um verso na cor de tua voz. Toque a flor do universo, labirinto de sóis. Cante, fale, viva, avance, mulher. Avance. E ele surge, então, com uma reflexão desse papel feminino na sociedade. Ele foi bastante compartilhado durante o 8 de março, durante o mês todo de março, por trazer essa reflexão
acerca da feminilidade. E é importante falar disso, e a gente ouve piadinhas por aí dizendo: ah, vamos ter que criar o dia do homem, né? E na verdade, por que nós não necessitamos criar o dia do homem e a nossa sociedade necessitou criar o dia da mulher? Basta fazer uma breve análise do passado e perceber que houve um período, sim, que a mulher ela era líder das comunidades, ela era curandeira, ela era a pessoa que detinha o conhecimento das ervas, ela tinha intuição, a sabedoria. Mas aconteceu o quê? Que chegou um período que nós conhecemos na história como o período da Inquisição, em que essas mulheres líderes, essas mulheres guerreiras, empreendedoras, sábias, começaram a ser perseguidas, torturadas e mortas, inclusive nas fogueiras. E aí houve um processo de desempoderamento da mulher, de tirar a mulher da condição de comum na sociedade, com voz. Nós tínhamos voz naquela época. E houve então um processo de perseguição e morte, seguido de um processo da mordaça. Então, depois avançou, as mulheres já não eram mais mortas em praças públicas, principalmente as mulheres que tinham sensibilidade de ter comunicação com a espiritualidade, como Joana d'Arc, mulher guerreira da França, que ouvia e seguiu as orientações ouvidas através da sua mediunidade, que eram vozes que acompanhavam desde criança. Então, depois não se matava mais as mulheres nas praças públicas, mas elas não tinham direitos. Lembram disso? Fechem os olhos agora, não faz muito tempo. Tragam à memória a bisavó de vocês. Pensem se ela não passou por um processo de ser filha do fulano, que foi entregue através de um dote para o Beltrano. Então ela era filha de alguém que virou esposa de um outro homem. Ela era uma propriedade. Não tinha direito a participar das conversas em casa, a falar de política, religião, nem pensar. Ela tinha que obedecer tudo o que o provedor da casa, seja o pai ou o marido, fizesse. Mas houve uma evolução. A gente saiu desse contexto e evoluiu para um mundo que as mulheres começaram a votar. Né? Aqui no Brasil, não faz muito tempo também, foi na década de 1930, na época em que você pensa que não é tão longe, tão distante, Getúlio Vargas trouxe esse direito, permitiu às mulheres o direito de votar, de expressar então na urna a sua opinião sobre quem ela acha que deve liderar. E a partir dali também começou-se a mulher poder se candidatar nas vagas públicas da política. E vejam que houve um avanço. Então agora as mulheres já têm voz. Mas ainda assim, quando se põe uma fala que as mulheres, elas precisam lembrar que elas têm voz, não é querer dizer que elas têm que ocupar um papel maior ou melhor do que os homens. Quando se fala aí em palestras sobre empoderamento feminino, tem gente que olha para mim e diz assim: credo, que coisa, parece que se achonas, ou... Não é nada disso. Só se precisa empoderar quem perdeu o poder. E esse poder não é para pisar. Porque pensem, em uma sociedade harmônica, em um mundo melhor, homens e mulheres caminharão lado a lado, de mãos dadas. Não precisará mais ter o Dia da Mulher. E essa é a resposta, piadinha. Quando existirá o Dia do Homem? Nunca. E o Dia da Mulher também está para se findar. Porque a sociedade vai compreender que não precisa mais ter um dia para refletir sobre os direitos, sobre os avanços, porque todas as mulheres e homens estarão lado a lado, nivelados em salários, nivelados em respeito, nivelados em oportunidade de subir numa tribuna e falar para homens e mulheres de igual para igual. E aí desconstrói aquela ideia de que passar o poder para as mulheres é oprimir os homens. E espiritualmente falando, nós não somos homens nem mulheres. Nós somos espíritos passando pelo planeta Terra numa jornada estreita, estreitíssima, rumo à nossa evolução espiritual. Ora ocupamos um corpo do gênero feminino,
ora ocupamos um corpo do gênero masculino. E se analisarmos a questão reencarnatória, nós já fomos tantos homens e tantas mulheres, o que nos faz refletir mais ainda. Eu, nesse corpo feminino, o que tenho feito? Você, no corpo masculino, o que você tem feito? Não é à toa que você está nesse corpo, nessa vestimenta carnal, nesse gênero. Muitas vezes para trabalhar a sua sensibilidade, outras vezes para trabalhar mais a questão da sua lógica mais aguçada. O fato é que, no fim, todos somos gente. Todos estamos aqui, como a Nelly sempre bem pontual coloca, nesse planeta escola, nesse planeta hospital, nesse planeta templo. E quando nós compreendemos, então, que no fim somos todos iguais espíritos, ora encarnados, portanto, almas, quando nós entendemos que somos espíritos encarnados, essa questão do gênero fica bem mais simples de se compreender. E aí vem a questão da solidariedade, do homem tentar compreender as questões da sua esposa, da esposa tentar compreender as questões do seu marido, porque fisicamente, biologicamente somos bem diferentes, hormonalmente somos diferentes, e essas diferenças nos fazem lindos, nos complementam. Essas diferenças que fazem com que cada um de nós avance, trocando, compreendendo, se colocando de forma empática, naquela mesma linha. É preciso sempre lembrar de calçar as sandálias do outro. Trilha 1 quilômetro com a sandália do outro, depois senta e conversa. Antes de apontar, julgar. É um exercício proposto para todos nós, que entra nessa linha da reforma íntima, de olhar para o outro como um ser semelhante, não como um rival. Vocês devem conhecer pessoas que são namorados ou casados, que às vezes chegam num ponto da relação que eles mais parecem inimigos, discutem por tudo, por futebol. Um é São Paulino, o outro é corintiano. Né? Um é gremista, o outro é colorado. E em vez de fazerem disso uma graça, e olha que legal de ter um casal assim, sempre que tiver um campeonato grande, um dos dois vai estar muito feliz. E o outro, como é solidário, vai ficar feliz pelo colega. Né? Meu time perdeu, mas a minha esposa ganhou, então eu vou comemorar. É outra perspectiva de vida, em vez de ficar triste porque seu time perdeu. Então, criar esse horizonte de que bom que o time da minha esposa ganhou. Que bom, ela está feliz, eu fico feliz junto. Pega a onda da alegria. E quando for ao contrário, corta a tristeza. Nada de pegar a onda na tristeza. Porque o planeta realmente está passando por um momento que nós sabemos já, que é um momento de transição, é um momento que exige de todos nós mais concentração, mais foco no nosso propósito, na nossa missão de vida. E aqui é sempre interessante perguntar: hoje, você saberia dizer, se alguém parasse você na rua, ali no calçadão, com um microfone na mão, fazendo uma enquete jornalística, dissesse assim: com licença, qual é a sua missão de vida? Você não tivesse muito tempo para pensar, ao vivo, na hora, qual é a sua missão de vida? O que você responderia? É uma boa pergunta para se fazer. Qual é a sua missão de vida? Hoje, como você se vê nesse mundo? Você tem desempenhado as funções e os propósitos que você tinha idealizado para a sua vida? Ou lá quando você era criança e te perguntavam assim: o que você quer ser quando crescer? Quem hoje consegue lembrar das respostas de criança? Eu lembro que quando eu era criança perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu dizia: professora. E eu não fiz pedagogia. Olha que incrível. Não fiz, mas analisando a minha própria trajetória, desde a época da escola, eu era estudante de ensino médio, mas fazia teatro em Itajaí. E comecei a dar aulas de teatro para crianças.
Depois, na faculdade de jornalismo, eu era estudante de jornalismo e fazia o quê para complementar a renda e pagar a universidade? Dava aulas de redação, gramática e literatura no ensino médio. Vejam que o meu propósito era ser professora. E por um tempo eu pensei que eu não estava dentro do meu propósito, eu não tinha feito pedagogia. Mas aí a vida vem mostrando isso, que você tem outras maneiras de fazer o teu propósito de vida sem ser uma maneira fechada, formal. Aí, quem estava aqui na época que eu me despedi, foi uma choradeira e tal, eu fui para a Inglaterra, né, ele lembra? Fui para a Inglaterra, passei 3 anos lá, estudando, e virei o quê? Professora de inglês. Olha isso. Então vejam que essa coisa da missão é algo de tarefa de casa. Chegue em casa hoje, antes da prece, antes de dormir, e se pergunte qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Tenta lembrar o que você falava quando você tinha 6, 7, 8, 10 anos de idade, que você queria ser quando crescer. Provavelmente aquela é a sua missão. Pasmem. Eu conheci um rapaz, primeiro eu conheci a mãe dele, que foi minha professora no Univale, a professora Nalva. E ela contou uma vez na aula uma história muito interessante. Ela disse que, como toda mãe coruja, né, guardava sempre os desenhos, os caderninhos, mas fazem isso por um tempo. Depois eu acho que ela fica estressada e joga tudo fora, né? Eu meio canceriana, assim, quando minha mãe jogou tudo fora, meus trabalhinhos da escola, eu fiquei muito triste por um mês. Mas depois eu entendi, que eu já estava terminando a faculdade e ainda tinha guardado o trabalho de escola, do lado do presão. Mais ou menos isso. E ela guardava também. Um desses trabalhinhos era um desenho que a professora desse menino, filho dela, o Rodrigo, pediu. E nesse desenho, ele desenhou um foguete e escreveu NASA. E a professora olhou aquilo e disse: "O que é isso, Rodrigo?" "Ah, professora, é que quando eu crescer, eu vou trabalhar na NASA." "É, Rodrigo, por que você vai trabalhar na NASA?" "Porque eu gosto de foguetes, eu gosto do espaço, eu gosto do céu, é lá que eu vou trabalhar, professora." Ele tinha menos de 7 anos de idade quando ele fez esse desenho. Ele estudou o ensino médio ali na Univale, em Itajaí. Aí ele passou numa faculdade na UFSC, em Florianópolis, na área de física. Lá ele já conseguiu um estágio, e desse estágio ele foi chamado para ir para onde? Que país vocês acham que ele foi chamado? Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele ingressou num projeto exatamente onde? NASA. E ele virou físico da NASA. Menino aqui de Itajaí, que desenhou isso na folha da escola. Então percebam que nós temos um plano traçado, que a gente chama de plano reencarnatório. Antes de vir a esse planeta, nós temos uma equipe que senta com a gente e diz: "Ok, olha só a tua história. Tal encarnação, você tentou fazer, não deu, não conseguiu, ok. Aí foi de novo para a Terra. Aí se propôs a melhorar naquele ponto, não conseguiu. Nessa última, você quase conseguiu. Mas quando chegou aquela prova mais, assim, desafiadora, você desistiu. Na hora do embate, que era o embate da tua vitória, você desistiu. Mudou. Mudou de cidade, mudou. Então agora você vai voltar para o planeta Terra e a tua tarefa é essa. A tua missão de vida é essa, ok? Ah, claro, entendeu? Beleza. É um espírito muito jovem, assim, e volta, e com o véu do esquecimento, você não lembra exatamente o que você veio fazer nesse planeta. Mas à medida que você aprende a acessar o seu subconsciente, isso se aprende através de técnicas de meditação, através de yoga, através de tudo que vai baixar a frequência louca do teu cérebro. Todas essas atividades, inclusive assistir palestras, participar de grupos de estudo edificantes, tudo isso vai fazer com que você tenha mais facilidade de acessar o seu subconsciente. E está lá, registrado, o seu mapa que você veio fazer nesse planeta. Então percebam a importância de sair do piloto automático, de sair da vida que é acordar, tomar café da manhã e trabalhar, almoçar, trabalhar, chega em casa, toma banho, vê alguma coisa na televisão. Netflix está bombando, né, por aí. Vê a Netflix, toma o seu banho e dorme, no outro dia a mesma rotina. Então, entre essa vida de acordar, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, para quem tem filhos, e pagar as contas,
existe muito mais. Existe a sua missão de vida. Ah, Ellen, mas quer dizer então que se eu sou dona de casa, minha missão de vida não é em casa? Não é nada disso. Às vezes o seu propósito de vida é sim ser uma dona de casa maravilhosa, cuidar de tudo em casa, não deixar faltar nada para os seus filhos, de estar presente em todos os momentos. Pode ser. A questão não é ir para fora de casa ou estar em casa. É você estar dentro da sua própria casa, dentro do teu ser. Porque quando você está dentro do teu ser, aquilo tudo é maravilhoso. Pensa numa pessoa que odeia cozinhar. Provavelmente, refletindo assim, a missão de vida não é ser cozinheiro, nem do Masterchef, não é. Ela não gosta de cozinhar. Não é aquilo. Não adianta ela forçar. Ela vai descobrir que ela vai se identificar com outras atividades e aquelas atividades vão trazer alegria. Se você é extremamente feliz sendo dona de casa, ou sendo um homem que fica em casa enquanto a mulher vai trabalhar, ok, então maravilhoso, você está seguindo o seu propósito de vida, entende? E cada um descobre o seu. Não tem como apontar e dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. Você vai sentir aqui dentro do seu coração. Como? Porque você vai ficar feliz. Se eu não sou feliz cozinhando, não é isso. Aí de repente você descobre que você gosta de outras atividades simples, você gosta de artesanato, você gosta de se envolver em atividades esportivas, você se sente realizado sendo um voluntário em causas sociais, em causas ecológicas, ambientais. Você vai descobrir. De repente você descobre que você não precisa, como a Nelly falou, ser voluntário lá na África, lá na Índia. Que você pode fazer voluntariado aqui no Balneário Camboriú, participando do seu pão, participando das atividades da casa, participando. E ao se doar, vem tanta coisa de volta para ti. Conversem com quem já é voluntário. Eles vão dizer que o voluntário primeiro pensa assim, mas eu vou lá ficar me doando de graça. É a mente materialista, é a mente capitalista agindo no nosso cérebro. O quê? Trabalhar de graça? Não, sou trouxa. Essa é a mente capitalista. Mas quando você amplia a sua visão para o espiritual, para o além desse mundinho azul, que não é nada, né? Uma bolinha numa galáxia, na periferia do universo, que já foi comprovado que é um entre tantos os multiversos. Quando a gente descobre tudo isso, fica mais fácil entender que toda gotinha de amor doada nesse planeta é válida. Mas eu não vou poder ajudar todas as pessoas que sentem fome a deixarem de ter fome? Provavelmente não. Mas eu não vou poder visitar todas as crianças de todos os orfanatos do mundo? Provavelmente não. Mas eu não vou poder. Mas o que você pode? Hoje. O que te impede hoje de visitar as crianças dos orfanatos aqui da nossa região? O que te impede hoje de ser solidário com aquela sua vizinha que já tem uma idade avançada e ninguém para cuidar dela? Levar a sacola carregada de compras daquela coluna curvada e com dor, levar até o elevador, subir as escadas. O que te impede? O que te impede hoje de fazer um pequeno gesto? E são esses pequenos gestos que mudam as histórias e as trajetórias humanas. Francisco de Assis já dizia isso. Ele sofreu essa reflexão profunda à medida em que ele sai da cidade de Assis e vai caminhando pela Itália, caminhando, e ele descobre que era isso, que ele achava que pobreza era o que tinha em Assis. Ele conhecia a pobreza de Assis, ele conhecia os doentes de Assis, e pensava que era um número que ele poderia lidar. Mas quando ele começa a viajar por outras cidades, ele descobre que o número é infinitamente maior. Ele ia passar a vida inteira trabalhando de manhã, tarde e noite e não ia conseguir atender a todos. E aí ele cai no choro, uma noite, encostado numa pedra. E nesse choro ele tem um contato com uma voz muito doce e especial. Uma voz que diz: Francisco, tu és um enviado, um entre tantos. Não queiras fazer tudo sozinho. Querer fazer tudo sozinho é egoísmo. Anima-te, Francisco. Se ajudares uma formiguinha a reencontrar o caminho do formigueiro, se puderes reduzir uma gota
uma lágrima de sofrimento do mundo, já estarás fazendo a tua parte. E o Francisco então acorda desse sono, que na verdade foi uma comunicação com Jesus, renovado. Acorda agradecendo a pedra que serviu de travesseiro para ele naquela noite. E hoje, quando nós estivermos em nossas casas, com alguns pensamentos desses bobos que surgem na nossa mente, pensamentos de desânimo, pensamentos de tristeza, pensamentos de que o mundo não tem mais jeito, pensamentos de que não vale mais a pena ser bom e fazer o bem, quem sabe hoje a gente consiga lembrar que Francisco de Assis não tinha sequer um travesseiro para recostar sua cabeça e agradecia pela pedra no caminho. Ele teve conflitos incríveis, sofreu, mas fez um trabalho maravilhoso. E através da sua voz, que foi a proposta de reflexão da noite, ele tinha o dom de transformar a vida das pessoas. Porque as bonitas palavras, elas podem convencer muita gente. Mas só o exemplo verdadeiro arrasta multidões. E Francisco foi um desses seres, que ainda muito jovem, largou toda a riqueza da família, comprou uma briga grande com o pai dele, o Sr. Bernardone, e saiu disposto a fazer diferente. Teria sido muito bom para ele, cômodo, fácil, permanecer em casa, assumir os negócios do pai, que era comerciante, um dos mais ricos da região. Ele não teria que sair pedindo trabalho, nem nada, estava tudo pronto. Mas ele teve uma inquietação muito grande, vendo, na época, o jeito que as pessoas trabalhavam, as condições precárias, insalubres de trabalho, crianças trabalhando por horas e horas, ganhando muito pouco ou quase nada. E ele, sendo uma alma iluminada, sendo um dos enviados para iluminar o nosso planeta, obviamente não poderia compactuar com aquilo. E ainda muito jovem, então, ele toma coragem de fazer o que veio fazer, a sua missão de vida, o seu propósito, que era reformar a igreja. Que na ingenuidade de jovem, ele achava que era a igreja de São Damião, uma igreja que estava abandonada, precisando de uma reforma perto da casa dele. E ele convida os amigos, jovens também, para irem, tijolo após tijolo, reconstruir aquela igreja abandonada. Mais tarde, ele acaba por perceber que essa reconstrução ela era maior, muito maior, e mais que física, era a reconstrução de um pensamento, de uma ideia. Porque nessa época, essa igreja, ela estava carcomida pela vaidade. Havia uma segregação enorme entre os membros do clérigo e o povo. Um povo extremamente pobre, em todos os sentidos, e os da igreja extremamente ricos, ostentando anéis de ouro, de pedras preciosas, vestimentas caras, e uma prepotência, uma arrogância muito grande. E ele vem então, e obviamente não conseguia compactuar com aquilo, começa o seu trabalho sozinho, depois com os vizinhos, com os amigos, e esses meninos acabam seguindo Francisco nas suas andanças pelo mundo, inclusive indo com ele até o Papa da época, pedir autorização para seguir falando nessas igrejas, porque houve uma pressão muito grande para que ele não falasse, porque afinal de contas ele não era padre, ele não havia estudado em nenhum mosteiro, nem nada disso. Ele era tão somente um menino que um dia ficou louco, as pessoas jovens, ficou louco, saiu nu na cidade e começou a dizer que ia cuidar dos pobres. Um menino louco, surtou. E essa visão por muito tempo foi falada sobre ele, né? Um menino que teve uma crise, deixou toda a riqueza. Imagina, quem é que deixa a riqueza? Só louco, né? Só faltava rasgar dinheiro. Foi basicamente o que ele fez. Com o tempo, ele consegue então a autorização para seguir falando do Evangelho nessas suas igrejas. Mas assim,
muito timidamente. Aí é claro, o movimento vai ganhando proporções, e a ideia cristã, franciscana, vai se espalhando. Tanto que a ordem existe até hoje, né, dos franciscanos. Mas vale sempre lembrar que todo esse movimento enorme que tem hoje surgiu com uma pessoa. Uma única pessoa. E aqui são quantas? Temos várias pessoas nessa noite. Então imagina quantos movimentos de transformação do planeta nós poderíamos fazer, começando hoje. Com pequenas ações, em casa, no trabalho, na comunidade que você frequenta, nos grupos sociais que você pertence. Então não precisa pensar muito no grande, mas no pequeno. E são nessas pequenas mudanças que ocorrem grandes transformações. Eu trouxe só para comentar um livro que é do Dr. Emoto. Várias vezes eu comento e nunca vou deixar de comentar. Pena não ter conhecido esse Dr. Emoto, cientista do Japão, palestrante, que durante mais de 10 anos da vida dele, ele ficou fotografando moléculas de água congeladas e submetendo essas moléculas de água ao microscópio e percebendo as alterações que as moléculas tinham à medida que ele colocava essa água sob a influência de pensamentos, música, voz, palavra. A mesma molécula de água fotografada era submetida a interações diferentes. E ele fotografou milhares de fotos, ele condensou em um livro. E aqui eu trouxe que é a mensagem escondida na água. Combinei já com a equipe aqui da produção para na minha próxima vinda à casa trazer e projetar para vocês as lindas fotos do Dr. Emoto. Para quem é ansioso, eu me incluo nesse grupo, não precisa esperar, não, vai na internet, coloca lá Dr. Emoto, Emoto com E, Emoto, Dr. Emoto, e as fotos dos cristais, ou os cristais do Dr. Emoto, já vai abrir um monte de foto, ok? Coloca lá no Google, clica em imagens, que facilita mais ainda. Colocou o texto, imagem, já abre as fotos direto. Por que falar do Dr. Emoto nessa noite em que falamos de tantas coisas ligadas à voz? Porque ele comprova, então, através de um método científico, que a nossa voz e as palavras que nós usamos interferem na molécula de água congelada. De que forma? Mudando a estrutura dela. Muda. Vou pegar uma maiorzinha aqui para vocês verem. Essa daqui é um cristal que surgiu com a palavra terra. Esse cristal aqui, ó. Vejam que é bonitinho, é bem bonitinho. Agora eu vou pegar um não bonitinho. Vou pegar um grande. Página esquerda, olhem a cor. Isso é a mesma molécula de água, do mesmo tamanho. A diferença é que uma foi submetida a uma vibração positiva e a outra foi submetida a uma música pesada. Aqui do lado tem do lado claro é uma música instrumental, jazz moderno, essa clarinha, tá? E a mesma molécula submetida a uma música pesada. Percebam isso. É ciência, gente. Comprovando que as mensagens que nós emitimos, seja através do nosso pensamento, através da nossa voz, através das palavras que nós falamos ou escrevemos, ou mandamos em WhatsApp, né? Elas têm um poder incrível e atingem diretamente quem as recebe e atinge a nós mesmos.
Então, se você tem o hábito de falar palavras negativas, palavrões, repense. Pode parecer engraçado, mas eu me criei assim. Porque você não sabe a vibração negativa que é uma palavra dessas. Quando você então entra nessa linha de pensamento de vibração negativa, você abre porta para que outros seres espirituais que vibram nessa linha de vibração negativa se aproximem de ti. Eles também acham legal o palavrão. Eles vêm. Simples assim. E eles ficam ali. E toda vez que você falar aquele mesmo palavrão, eles vão se divertir, vão aplaudir, vão achar legal. Parece uma coisa boba, mas é muito sério. Ao contrário, também se dá. Se você começa a usar palavras bonitas, palavras doces, palavras suaves, palavras elegantes, palavras de gratidão, de amor, quem vai se aproximar de ti? Seres que vibram na linha do amor, da gratidão. E percebam que quanto mais infeliz é a pessoa, no sentido de reclamar, de ser mal-humorada, mais coisas infelizes acontecem com aquela criatura. Vocês não mais sabem assim? A pessoa já está no fundo do poço. E ela fala. E aí quando você encontra, parece que ela encontrou um fundo maior ainda. É porque ela está pior do que estava. Só que ela vive nesse ciclo. Ela tem um problema, que é um desafio, como todos nós temos, mas ela não vê isso como desafio. Ela vê aquilo como um problemão. Horrível. E aí ela entra nessa frequência negativa de reclamar: por que isso comigo? Por que não com o vizinho? Por que não com a minha irmã? Por que eu estou com câncer? Eu sou tão boazinha, eu estou com câncer. Por que isso não aconteceu com a minha prima, aquela maledicente, aquela pessoa ingrata? A pessoa fica na vibração negativa, em vez de se utilizar do seu poder de consciência para pensar: ok, um câncer se instalou no meu corpo físico. O que eu posso hoje começar a fazer rumo ao processo de cura? Quais são as opções? E há várias. Tanto que vocês também devem conhecer pessoas que já se curaram de câncer. Dos mais medonhos. É ou não é? Sim ou sim? Sim, conhecem. E por que algumas pessoas conseguem e outras não? Muitas por conta desse processo de pensamento. Tem gente que eu digo assim, torce para nunca pegar nenhuma doença grave, porque senão você vai morrer na primeira semana. A pessoa me olha assim, credo. Sim, porque você não tem nada. Você tem um resfriado e já está reclamando? Um resfriado, a pessoa fica mal-humorada. O que tu tem, fulano? Estou resfriado. Imagina se fosse então uma doença degenerativa. Precisamos ter esse bom humor de compreender que essa vida é breve passagem e que todo processo de enfermidade, nós chamamos de doença, é um processo. Nós não somos doentes, nós passamos por doenças, mas elas só se instalam no nosso corpo físico depois que elas já atingiram outras camadas. As camadas emocionais, a camada espiritual, todas essas camadas, são filtros que nós temos. A doença física é a última parte. Ellen, mas então eu sou uma pessoa muito ruim porque eu vivo doente? Não. Você é só uma pessoa que ainda não sabe o poder de cura maravilhoso que está dentro de ti. Uma pessoa que ainda não acessou essa voz interior. Que ainda não compreendeu que não está sozinho nessa. Que você está aqui encarnado, encarnada, mas que você tem um guia espiritual contigo. Que está ali do teu lado o tempo todo. Só esperando o momento certo de você dizer: ok, vou baixar o orgulho e o ego e vou contar com a tua ajuda. O momento de você pedir ajuda, o momento de você solicitar, o momento de você dizer: entendi, não preciso mais sofrer. Como posso fazer para que esse ciclo de doença se encerre o mais rápido possível? O que eu devo fazer? O que devo mudar? E aí isso vem a questão da mudança. Para ir concluindo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que ela é bem interessante para ser analisada nessa questão da transformação. Imaginem agora uma montanha alta, longe daqui, uma montanha nevada. Lá no topo dessa montanha nevada,
fria, numa paisagem maravilhosa de natureza, existe uma floquinha de neve. Sim, a montanha é cheia de flocos de neve, mas ela é uma floquinha, sapeca. Ela é sapeca porque todos os dias, quando o sol aparece, quando ele lança os seus primeiros raios na montanha, ela fica olhando para o sol, olhando, flertando com o astro-rei. E as floquinhas e floquinhos mais experientes dizem: floquinha, toma cuidado, se você seguir assim, flertando com o sol, você vai acabar derretendo, menina. Não faça isso. Mas ela nem dá bola. Ela é uma floquinha irreverente, não tem medo. E ela segue, contemplando o sol, contemplando. À medida que o inverno foi passando e as temperaturas foram subindo, aquele sol maravilhoso ficou ainda mais intenso. E um belo dia aconteceu. A floquinha escorregou lá de cima do topo da montanha, veio rolando, até chegar lá embaixo, no pé daquela montanha. Quando ela chegou lá embaixo, ela seguiu escorregando e caiu num rio formado pelo desgelo daquela neve. Um rio puro, cristalino, maravilhoso. Dentro do rio, ela se transformou. Não era mais a floquinha de neve. Havia virado uma gota, uma lágrima de amor, e seguiu seu curso em direção ao vasto mar. A história da floquinha nos faz refletir sobre a transformação. Às vezes nós temos medo de dar o próximo passo, de fazer pequenas ou grandes transformações na nossa vida. E ficamos presos no topo das nossas montanhas, com medo de sentir o sol, com medo de descer a montanha, com medo de ir para o rio, com medo de ir para o mar. E esse medo nos engessa. Que cada um de nós possa sair dessa casa hoje motivado, disposto, pelo menos, a ouvir a voz interior, a conversar, a se conectar com o seu guia espiritual, a fazer pausas meditativas durante a semana, boas leituras ao amanhecer, ao entardecer, a seguir frequentando um lugar de paz como esse, onde você possa se religar com a sua espiritualidade, independentemente da sua religião, da sua crença familiar, que você se sinta em paz aqui, na beira de uma praia, numa trilha ecológica, com os pés na terra, com os pés na areia, fazendo essa reconexão com o espiritual e percebendo que você não está sozinho nessa jornada. Todos nós estamos caminhando para o mesmo futuro, que é um futuro de pleno amor. Esse planeta, e aí tem aquela música que está tocando bastante na internet, em tudo que é lugar, da jovem menina do Paraná, a Ana Vilela, que ela fala que é um trem-bala, né? Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. E é uma sabedoria incrível pensar nisso, que hoje nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Ninguém sabe. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E muitos de nós morrem como se não tivessem vivido. Que a nossa vida, por mais tumultuada possa estar, por mais difícil nos aspectos financeiros, emocionais, afetivos, espirituais, que a nossa vida vale a pena. Você reflita que a sua vida vale a pena. E que essa voz interior é poderosa. Seja você mulher, seja você homem, seja você criança, a sua voz está ali sempre te guiando,
Basta aquietar o tumulto da mente, que se compara a um oceano cheio de ondas bravias, baixar essas ondas, acalmar, para que você próprio acesse todas as respostas que estão ali, dentro de você. É claro que em grupo, numa casa, é muito mais fácil. Há toda uma estrutura espiritual, todo um trabalho muito sério, organizado. Então, se você não consegue ter um minuto de paz na sua casa, no seu lar, que tenha aqui. Encontre e permita-se sentir em paz, porque tenha certeza que a tua paz é luz, e a tua luz somada a outras luzes forma um clarão. E esse clarão faz toda a diferença no planeta. Quando nós nos deparamos com as notícias internacionais tristes, a maioria das pessoas sem visão espiritual fica chocada, e xinga, e se revolta, e diz que o dia não tem mais graça, que o planeta está acabado, que a humanidade já morreu. Mas nós que temos essa visão espiritual, temos o dever de olhar aquelas notícias com olhos de quem vê uma era, um planeta, sofrendo dores terríveis, terríveis, tristes, mas que são dores de parto. Estamos no planeta em parto. E o planeta novo é muito melhor do que esse. Tenhamos todos certeza disso. E nós somos, cada um de nós, construtores desse novo amanhã. Hoje, já construímos esse novo amanhã. Muito obrigada pela gentileza de nos ouvirem essa noite. Tenho certeza que cada um vai levar para casa aquilo que precisa, de tudo que foi dito. Vai levar exatamente o que precisa. E se for generoso, vai compartilhar com os outros essas informações, sabendo que você é um missionário nessa seara da luz. Somos imperfeitos, mas somos missionários. A tarefa está aí, lançada. Gratidão a todos vocês. Até a próxima.